Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica sobre como encontrar artigos científicos da nossa área de ultrassonografia para que você possa ler um pouco mais e ficar mais por dentro e sempre atualizado. Lá no clube a gente faz pelo menos uma vez por mês um estudo dirigido sobre algum artigo, mas se você não está no clube ou mesmo para quem está, é interessante que você também aprenda a buscar os assuntos que você está precisando ler mais na sua rotina. Tem várias maneiras de fazer isso, eu vou mostrar uma que eu gosto de utilizar, que é o Google Scholar. Então é só vir aqui no scholar.google.com e é uma busca de Google que ao invés de te dar todos os blogs possíveis aí do mundo, ele vai te mostrar o que existe naquele assunto em artigos científicos. Então se você não conhecia ainda, entra lá e começa a pesquisar. Outra coisa é que o ideal é que você busque por tópicos em inglês. Então, se você não sabe inglês, você vai já abrir um Google Tradutor aqui do lado para poder pesquisar qual termo que você tem que escrever. Então, vamos dizer que você está procurando nódulos esplênicos. Então, nódulos em baço. Aí você já vê como é que escreve isso em inglês, copia, coloca lá no Scholar. Aí você também quer especificar que você está buscando isso para ultrassonografia. Então, ultrasound e nos cães, por exemplo, dog. Vai ter muita coisa. Tem artigo que é aberto e tem artigo que não vai ser aberto. E aí, pelos tópicos, pelos títulos, você vai vendo se faz sentido, se é uma coisa que você vai precisar ler ou não. Então, aqui a gente tem um, por exemplo, de 2009, que provavelmente não vai ter acesso. Mas mesmo sem ter acesso ao artigo inteiro, a gente sempre tem acesso ao resumo. Então você pode dar uma lida aqui, qual era o objetivo do trabalho, como é que foi o desenho do trabalho, quantos animais eles utilizaram, que procedimentos eles utilizaram e os resultados e conclusões. Isso já dá uma boa ideia do que está acontecendo por aí, de experimentação, de publicação, e já te deixa pelo menos mais por dentro do que se você não lê nada. Mas você também pode procurar os artigos abertos. Se você faz parte de alguma instituição, se você ainda está dentro da universidade, você geralmente consegue ter acesso aos artigos pela instituição. Então, aqui nesse primeiro, um artigo de 2020, que fala da relevância clínica de nódulos esplênicos ou parênquima esplênico heterogêneo, acessado por citologia de agulha fina. Bem legal, então. Vamos nele. Ó, como ele é bem recente, ele está ainda aberto aqui, ó, Open Access. Então, a gente vai, se a gente clicar aqui em PDF, a gente vai ter acesso ao artigo todo. Então, se você consegue, pelo menos, dar uma lidinha em inglês, você já vai ter uma boa ideia do que está acontecendo aqui nesse artigo. Se você não sabe nada, não consegue pelo menos ler por cima, então eu sugiro que você faça o download desse artigo. E aqui no próprio tradutor do Google, se você colocar documentos aqui, você tem como colocar o PDF inteiro aqui e ele traduz o artigo inteiro para você. Então, por exemplo, esse artigo que a gente baixou agora aqui, olha a linguagem também, é ao contrário aqui, a gente está no inglês e a gente quer ir para o português. E aí traduz o artigo todo. A tradução não fica perfeita, mas pelo menos dá para dar uma lida e entender o que aconteceu no artigo. Então tá aqui o artigo todo em português. Sempre tem muita coisa para a gente aprender nesses artigos. Geralmente a introdução tem um bom local para a gente aprender sobre o assunto, porque eles fazem um apanhado geral de tudo. No material e método a gente já consegue ter uma ideia de como fazer também os procedimentos. Então, se é um artigo que está falando de citologia, eles vão explicar como é que eles fizeram a citologia. Se é um artigo que fala de ultrassom de próstata, como é que mede a próstata, eles vão explicar nos materiais e métodos como é que eles mediram. Então, a gente tem como usar o conhecimento do artigo para o nosso dia a dia.
além, claro, do que eles encontraram de resultados e a conclusão do artigo. Então, muitas vezes a gente encontra resultados aqui, mas quando vai ler a conclusão, a gente não se sente satisfeito em usar aqueles resultados no nosso dia a dia. A gente tem que ter essa análise crítica também, porque tem artigos aí que são interessantes, mas que são muito pequenos, com um número de animais muito pequenos, que não justifiquem que a gente mude todos os nossos números que a gente já conhece, já tem publicado, só porque teve um artigo falando aquilo. Então, tomar cuidado com isso também. Mas é uma boa maneira de começar a melhorar o nosso senso crítico também com relação a isso. Então, a discussão também é um lugar bem interessante para ver o que eles mesmos falam sobre o que eles encontraram e o que já tem de publicação sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado da dica e que leiam um pouco mais para ficar cada vez melhor na sua área. Até mais!